Antes de iniciar a reunião, eu passo a palavra para a diretora do Núcleo Pedagógico, a Maria Eugênia. Bom dia a todos, eu sou Maria Eugênia, diretora do Núcleo Pedagógico. Espero que todos estejam bem, vocês e suas famílias. E que tenham recarregado as energias durante as férias para esse nosso segundo semestre que se inicia. Então, todos tenham um ótimo retorno, um excelente semestre. Além de dar as boas-vindas, eu vim fazer um convite. E eu vim fazer um convite para você que quer expandir seus horizontes, que quer aumentar o alcance do seu trabalho, para que você venha ser PCNP. Nós temos vagas para os anos iniciais, para história, matemática, química, ciências e biologia, tecnologia e educação física. Venha nos conhecer pessoalmente, venha conversar conosco sobre o trabalho, venha conhecer o nosso espaço, estamos aguardando vocês aqui. Venha nos fazer uma visita e que nós tenhamos um excelente segundo semestre. Deixo vocês agora com a TPC maravilhosa, com as duas PCNPs, Eliane e Amara, tá bom? Ótima TPC e ótimo semestre para todos nós. Muito obrigada. Muito obrigada, Maria Eugênia. Então, fica aí o convite. Eu reforço aqui em relação à equipe de anos iniciais. É sempre um prazer, porque a gente aprende muito quando a gente está aqui juntinho de vocês. E são tantos conhecimentos e que a gente precisa nos desafiarmos, né? Quando a gente aceita uma nova função, a gente se desafia o tempo todo. Então, pensem com carinho, tá certo? Esse convite ainda, infelizmente, é para os efetivos e para o categoria F. Por enquanto, categoria O não pode assumir a função, é uma pena, mas quem sabe para um futuro bem próximo vocês também possam vir a compartilhar todo esse conhecimento maravilhoso com a equipe, tá bom? Bom, eu vou iniciar então dando as boas-vindas, que continuemos com saúde, com paz, com toda essa vontade de continuar os nossos trabalhos agora no segundo semestre. Que Deus proteja e ilumine cada um de vocês, tá? É muito bom vê-los depois de 15 dias de férias aqui pra gente. Então, muito, muito, muito boas-vindas, tá bom? Quando eu e a Li sentamos para pensar nessa primeira pauta de retorno, a gente queria trazer uma pauta com a carinha desse slide e com a carinha do slide que representasse vocês, que é toda essa alegria, toda essa diversidade de cores, e que trouxesse uma leveza, tá? Então, nós pensamos muito nisso. Falarmos de um assunto que trouxesse uma leveza e que motivasse na gente todo esse sentimento bom que a gente tem, às vezes, guardado e nem sempre a gente demonstra. Então, que os slides, por si só, possam falar do que a gente quer trazer hoje aqui para vocês, que é essa formação leve, essa formação divertida e essa formação cheia de alegria, tá bom? É para vocês. Hora de estudo EMAI, nós vamos falar de jogos lúdicos versus jogos pedagógicos. Diretoria de Ensino da Região de Itapecerica da Serra, 5/8/2021. Pode passar ali, por favor. Os nossos... Ok. Os nossos objetivos para hoje são refletir sobre o recurso jogo como facilitador para o desenvolvimento das habilidades em matemática, promover reflexões sobre a utilização de jogos no processo de ensino e aprendizagem em matemática e oferecer estratégias para os professores incluírem em seus planejamentos. Esses são os 3 principais objetivos. Pode passar. Pode passar ali. Ok. Conteúdo, jogos lúdicos e jogos pedagógicos. Esse é o conteúdo dessa formação, tá? Somente, parece pouco, né? Mas nós vamos ver o quanto nós temos que falar desse
desse jogo lúdico e desse jogo pedagógico? Pode passar, por favor. Bom, no próximo slide, ele demora um pouquinho, chegou, eu trago para vocês um início de conversa, por isso que a gente coloca aí um contextualizando. Você provavelmente se lembra de algum jogo que fez muito sucesso na sua infância ou na adolescência, certo? Agora imagine se essa mesma brincadeira fosse inserida nas suas aulas. Será que seus alunos não ficariam curiosos para conhecer? Será que vão se divertir tanto quanto você quando era criança? Bom, a gente está voltando das férias. Vocês brincaram de algum tipo de jogo com seus filhos, com seus sobrinhos, com teu marido? Quais jogos já vieram à cabecinha de vocês? E aí, olhem para essas questões que eu perguntei aqui. O que poderiam aprender enquanto se divertem? Estas são questões centrais para definir que uso pode ser feito dos jogos lúdicos e pedagógicos na educação. Desenvolver habilidades cognitivas e de raciocínio, ou trabalhar com uma finalidade pedagógica. Isso que eu falei agora, que está grifado de negrito, depende muito do quê? Da nossa intencionalidade. Então, quando a gente pensa, eu perguntei aqui para vocês brincaram com algum tipo de jogo agora nas férias? Há quanto tempo você não brinca aí na tua casa? Com teu filho, com teu marido? Com a pessoa que está aí pertinho de você? Quanto tempo que você não revitaliza puxa lá da memória aquelas brincadeiras e aqueles jogos que fizeram parte da nossa infância? Alguma vez você levou esse jogo para dentro da sala de aula? Ele já fez parte do seu planejamento? Se eu pedisse para vocês falarem nesse momento, talvez muitos falassem que sim. Mas aí tem uma pergunta a mais. Qual foi a intencionalidade? Quando a gente para pensar em jogo, eu preciso antes saber se eu vou optar pelo jogo lúdico ou um jogo pedagógico. Mas tem diferença, Mara? É isso que nós vamos ver. Próximo. Agora a gente começa um bate-papo mais de perto. Na atividade 1, está chegando o slide para vocês, eu vou precisar então da participação de todos vocês, e ali vai ler o chat, tá bom? Então, atividade 1. Jogos lúdicos e jogos pedagógicos. O que são? O que são os jogos lúdicos e o que são os jogos pedagógicos? Cite exemplos de jogos lúdicos ou pedagógicos. Na próxima slide, no Compartilhando Ideias, eu já passo para você, Patrícia. Vocês podem passar ali no Compartilhando Ideias. Vocês vão solicitar a palavra ou escrever no chat, tá? Então, a Patrícia ali vai conduzir agora essa vinda de vocês. A Patrícia pediu a palavra. Você pode, assim que eu falar para você, Patrícia, você pode, então, abrir sua câmera e o microfone. E aí, Li, você vai lendo o chat e trazendo as contribuições. Então, veja, a pergunta agora é, me dê exemplos de um jogo lúdico ou de um jogo pedagógico, tá bom? Nós não vamos nos estender agora, porque tem todo um processo aqui dentro da pauta, combinado? Agora é com vocês. Quem gostaria de falar? Patrícia tinha pedido a palavra. Não sei se você quer falar, Patrícia. Tinha aparecido a mãozinha levantada. Não, Mara. Eu estou tentando conectar aqui, porque eu estou com um problema na internet, aí eu cliquei sem querer. Peço desculpas. Tá bom, meu amor. Imagina. Vocês lembram, ó? Vocês estão aí, né? Não vão me deixar falando sozinha, tá? 76 pessoas participando. Vocês lembram que na primeira contextualização, eu disse para vocês assim, ó. Vocês brincaram? Vocês jogaram com alguém aí da casa de vocês ou com alguém? Vocês lembram de algum jogo lá que fez parte da infância de vocês?
Desses jogos que vieram à cabeça de todos vocês, você poderia me dizer qual que é um jogo lúdico, qual que é um jogo pedagógico? O que, que você pensa disso? Agora é o momento da gente conversar, tá bom? Quem pode falar? Mara, tem aqui umas contribuições aqui no chat. Vocês estão me ouvindo? Então vamos lá. A professora Nadine trouxe a seguinte contribuição. O jogo lúdico geralmente está mais focado no entretenimento das crianças. Ele pode ser encontrado em lojas comuns ou mesmo ser criado pela criança para brincar com seus amigos. Esse tipo de jogo contribui para momentos de lazer, socialização e recreação. A Márcia trouxe assim, os lúdicos estão relacionados ao lazer e à brincadeira. Também, acho que é a mesma definição, né? Criada e conduzida, pode ser criada e conduzida pelas crianças, por sua vez, os jogos pedagógicos são mais diretamente associados ao aprendizado orientado. A Patrícia trouxe jogo lúdico, pula macaco, pedagógico, cruza sílabas. Eu acho que o pessoal hoje está com frio, hein, Mara? Estão participando pouco aqui. Estão muito quietos, né? E agora, quem gostaria de falar um pouco aqui com a gente em relação a 3 professoras, né? Muito bem colocado. Pula macaco, né? Que estava escrito lá. Esse eu não conheço, depois vocês me falam. Quem que poderia falar um pouquinho agora? Então, eu vou seguir, tá bom? A gente tem um tempo da formação, então eu vou seguir. Aí vocês vão se soltando e conversando aqui com a gente. Lembrando que a hora de estudo do EMAI é uma formação colaborativa, tá? E a gente só optou em fazer ela ao vivo por conta dessa colaboração. Nós não queremos fazer uma gravação para que vocês não tenham esse ao vivo, mas para isso a gente precisa muito da participação de vocês, tá? Posso, então, ir para a próxima? Então, eu queria falar sobre os jogos. Pode falar, Solange. Pode falar, com você. Então, a brincadeira, que não deixa de ser um jogo também, né? Da amarelinha, que me veio logo na cabeça. E também a da pedrinha, que uns falam assim com Maria, né? Que a pessoa vai, coloca a mãozinha assim, aí joga uma para cima e vai. É lúdico também. A criança tem que ver a percepção do espaço, do tempo, né? E também eu pensei na hora do jogo da memória também, né? Que é um bem lúdico, você tá lá, tá mexendo, e você fica pensando assim, ai, qual será? E vai, tenta a próxima vez. Aí, o que me veio na memória da criança foi isso. Tá bom? Obrigada, Solange, muito obrigada, tá? É fundamental a participação de vocês. De nada. Mais alguém? Mara, posso falar? É a Rita de Cássia. Claro que pode. Jogo dominó, eu trabalhei com as crianças, tem um bom tempo aqui no Dom Pedro. No 2º ano eu confeccionei com eles um jogo dominó que eu tenho até hoje, de EVA. E foi assim, um momento assim, muito bom nas aulas de matemática, quando nós iríamos trabalhar para eles compreenderem, trabalhamos adição e subtração. Nossa, eles amavam quando chegava a hora de trabalhar, de jogar, de fazer atividade de matemática, que era o jogo dominó. Então, eu tenho esse jogo até hoje, e isso, sim, eu acredito que, além dele ser lúdico, ele também é pedagógico. Trabalhei também com esse jogo no Recanto das Orquídeas, com a turminha do 2º ano, e para mim foi, assim, sensacional mesmo, foi maravilhoso, tá? Nossa, que depoimento maravilhoso mesmo, fantástico, muito bom, Rita, muito bom mesmo. Mais alguém? E lembrando, Pode falar. Professora Fátima. Na cabeça eu lembrei das cartas, né? As cartas também, que é para trabalhar com adição. É muito bom você levar para a sala de aula. Já levei muitas vezes no Dom Pedro também, aqui no Eurico também, no Jorge Nino. Isso é muito bom. E a gente fazer a cartinha também, porque adição, subtração, tudo dá para fazer utilizando. E também, tipo assim, umas fichas sobrepostas. Aí você trabalha muito também com quadro numérico. Isso é muito legal. Tá,
Professora Ok, Fátima. obrigada. E alguém tá... Pois não, meu amor. Eu lembrei agora que os meus netinhos, lá nesses dias aí, brincaram de dominó. Dominó é um jogo interessante e lúdico, né? Porque aprende a matemática, eles ficam eufóricos, tá? É isso que eu lembrei, tá ok? Muito obrigada, minha querida. Li, tem mais alguém ou pode seguir aqui? Tem algumas contribuições aqui, Mara. Pois não. A Valquíria trouxe que, assim, a bicicleta, lúdico e direcionado, para orientação de posição e locomoção direita, esquerda, frente e trás. A Isabel, jogo da memória, alfabeto, dominó. A Delma trouxe que o jogo lúdico pode se tornar pedagógico, dependendo da intencionalidade. Muito bom. A Delma, que você acabou de ler, Eliane, Delma, excelente. Essa é uma definição que, se tivesse que sistematizar o compartilhamento de ideias, eu fecharia exatamente com essa tua resposta. Perfeito, tá? E aí eu vou seguir no próximo slide justamente para colar essa fala da Delma. Delma, se não tiver uma professora com o mesmo nome, eu penso que é a nossa coordenadora do Eliana Fischer. Pode passar, e aqui a gente vem olhando um pouquinho para um comecinho de conversa, para a gente ir entendendo um pouco qual a diferença do jogo lúdico para o jogo pedagógico. Então, a Delma trouxe assim, uma contribuição perfeita, tá? Nós, professores, anos iniciais, é muito comum nas nossas falas falarmos que as crianças precisam muito do lúdico. Eu faço muito uso do lúdico, mas a gente precisa entender em que momento eu faço uso desse lúdico e muito perfeitamente, Delma, qual é a minha intencionalidade. Posso usar os dois? Eu posso e devo, mas eu preciso saber qual é o momento que eu devo acrescentar no meu planejamento o jogo lúdico e o jogo pedagógico. Vamos conhecer um pouquinho aqui, um pouco mais sobre essa definição. Os jogos lúdicos, eles servem, então, para instigar os alunos a aprimorarem habilidades como raciocínio, memória, concentração e tantos outros que nós vamos ver mais à frente. Exemplo de jogos físicos para construir e jogar em família. A dama, que a gente pode usar a fazer com tampinhas, o xadrez, jogo da memória, jogo de trilhas, jogo com baralho, o dominó e boliche, com garrafa PET, pega varetas, a gente pode usar o macarrão. Eles divertem e envolvem. Veja, eles divertem e envolvem. Eles estão também, então, Mara, o jogo lúdico, ele também desenvolve habilidades? Com toda certeza. Aí na definição, ele vai tanto proporcionar habilidades que promova o desenvolvimento de um raciocínio, de memória, de concentração, e que para cada habilidade dessa, ele vai aprender muitas coisas. O jogo pedagógico, ele surge de uma necessidade pedagógica e que ajudam os alunos a refletirem sobre o conteúdo curricular. Logo nessa primeira sistematização, a gente pode pensar, então, que quando vocês olham para os indicadores e para os resultados de avaliação da turma de vocês, vocês têm lá habilidades que ficaram em defasagem, habilidades que vocês precisam retomar. Então, você tem uma situação a resolver. Quando você conhece a habilidade de matemática que precisa ser retomada, você precisa olhar para o jogo como uma proposta diferenciada, como, por exemplo, você usou numa aula qualquer o jogo lúdico. Nos jogos pedagógicos, você precisa usá-lo
e você vai usá-lo quando você pensa nessa necessidade pedagógica. Então, eu planejo a minha aula porque eu tenho que aprimorar essa habilidade em matemática e o jogo passará a ser uma ferramenta, um recurso que irá me ajudar a falar desse objeto de conhecimento e, consequentemente, desenvolver essa habilidade. Ele tem uma proposta pedagógica. O jogo lúdico, não. Não necessariamente. Passando para o próximo slide, ali vai trazer para vocês. Então, os jogos, eles estão, para mim, agora chegou. Jogos e a BNCC. Então, os jogos, eles ensinam muito aos participantes. Quando eu disse para vocês que os jogos pedagógicos, eles surgem de uma necessidade pedagógica, porque eu percebi que na minha sala a habilidade de matemática precisa ser aprofundada, então eu vou fazer uso de um jogo pedagógico, vou fazer uso do jogo, mas como uma proposta pedagógica, é muito diferente de fazer uso de um jogo lúdico, apenas. Quando eu trabalho com jogo lúdico, a gente está trabalhando, como não só no lúdico, mas também no pedagógico, a gente está trabalhando as competências socioemocionais, isso em ambos. Então, a gente trabalha o respeito um com os outros, saber a minha hora de jogar, então eu tenho que saber ouvir, eu tenho que saber ficar em silêncio, porque é a vez do outro. As regras e ao próximo, então eu respeito tanto as regras que estão... Então, em relação às competências socioemocionais, respeito a regras e ao próximo, a gente vai desenvolver a empatia, lidar com a perda, não é? Porque todos nós sabemos, toda vez que você propõe um jogo, eles já entra a competição, ela já está em xeque. Então, a gente precisa aprender a lidar com a perda, o trabalho em grupo, que a gente sabe o quanto é difícil desenvolver essa competência de se trabalhar em grupo, e aí com todo esse conjunto de respeitar as regras, de desenvolver a empatia. Então, toda vez que a gente pensar e usar o jogo como um recurso no meu planejamento, por si só, você já está possibilitando o desenvolvimento das competências socioemocionais. Mas quando você traz o jogo dentro da disciplina de matemática, você precisa ter uma clareza de que esse jogo ele vai ser um jogo pedagógico e não mais um jogo lúdico. Só um minuto para eu tomar um pouquinho de água. Muito obrigada. E na atividade 2, que eu vou convidá-los de novo a falar um pouquinho comigo, a gente está discutindo e olhando, né, para toda essa nossa bagagem, toda essa nossa experiência de docente. Vocês já deram depoimentos aqui maravilhosos de que vocês fazem uso desse jogo, mas eu preciso ter muito claro quando que eu trabalho um jogo lúdico, para que eu estou trabalhando esse jogo lúdico e quando eu trabalho um jogo pedagógico. Atividade 2. Jogos durante a quarentena. O que mudou? Apesar de aqui estar essa palavra quarentena, e hoje em dia, né, a gente já está muito, muito avançado, mas a gente tem a gente ainda está vivendo esse momento do ensino híbrido, né? O município de Embu Guaçu ainda não retornou, os alunos não retornaram lá, eles ainda estão com decreto. Então, a gente ainda tem tanto as atividades de forma remota, como as atividades de forma híbrida e remota. Então, ainda dá para se pensar nessa quarentena. Os jogos durante a quarentena. Comparação entre as versões dos jogos. E aí, lembra lá do primeiro slide, tá? Se você brincou de jogo com alguém, como que foi, de que forma você utilizou esse jogo. Então, nós temos, quando a gente brinca com o jogo no formato digital, ele possibilita o jogo no coletivo, mesmo que à distância. Isso é fantástico, né? Mesmo que à distância, e muitos fizeram uso desse jogo digital, agora, nesse momento,
de distanciamento dos nossos alunos. Então, eu continuo jogando no coletivo, mas à distância. Pode-se trazer outras possibilidades de recursos também, o digital. E como podem? Em relação ao não digital, então, podem ser jogados pela família, entre as famílias, entre os pais e os familiares, e é possível construí-los em casa, o não digital. E tantas outras coisas que nós poderíamos falar de diferença do digital e o não digital. Mas como o foco da formação não é falar disso, e sim essa diferença do lúdico, do jogo lúdico e o jogo pedagógico, isso, apesar de parecer ser tranquilo, a gente sabe que a gente precisa explorar um pouco mais. A escola Recanto das Orquídeas levantou a mão e eu já passo a palavra. Seguindo no próximo slide, eu vou convidar vocês, e aí, Cláudia, não sei se é você do Recanto das Orquídeas que pediu a palavra. Se você quiser, você pode começar a falar, tá? O jogo faz parte do seu plano de aula? Você costuma usar o jogo no seu planejamento? Pensando nisso que a gente está conversando, tá? Olha, Mara, eu já fiz muito uso do jogo, mas eu estou pensando aqui nessa reflexão, eu fiz mais uso do jogo lúdico do que um jogo pedagógico. Então, é isso que eu queria ouvir um pouquinho vocês, tá? Solicite a palavra ou escreva no chat. É com vocês. Cláudia, quer falar um pouquinho? Mara, posso falar? Pode falar, claro. Rita, novamente. Então, nós, professores do terceiro ano, já estamos preparando a vinda dos alunos, principalmente aqueles com bastante dúvidas, e já separamos vários jogos para trabalhar com esses alunos, primeiro pelo tempo que eles já estão em casa, né? E para que possa despertar o interesse, né? Voltar o entendimento deles aí, principalmente por eles terem muitas dificuldades. Separamos jogo da memória, tampinhas para trabalhar com eles também, né? As quantidades, números, cores, e nós já fizemos essa seleção para estar aguardando a chegada desses alunos, tá bom? Rita, posso fazer uma pergunta? Com certeza. Pensando nisso que a gente conversou até agora, esses jogos, até o momento, tá, que a gente discutiu, eles foram pensados por vocês num planejamento mais como um jogo lúdico ou com um jogo pedagógico? Pedagógico e lúdico, né? Porque por ele, como eu falei, como são alunos que praticamente do segundo ano e que não tiveram quase contato, então nós pensamos das duas maneiras, tá? Tanto para trabalhar com eles pelo gostar, para despertar nele o interesse, né? Então nós vamos trabalhar as duas coisas ao mesmo tempo, mas nós pensamos muito na parte pedagógica para trazer eles para conseguir que eles avancem, né? Porque o jogo da memória lá tem vários desenhos, letras, palavras, sílabas, onde eles vão estar fazendo essa junção, né? Para compreender e avançar, tá? Ok, muito obrigada, meu amor. De nada. Mara, bom dia. É a professora Sandra da Escola Jorge Nino? Oi, Sandra. Então, eu queria falar um pouquinho, complementar aí a frase da Rita. Eu acredito que os jogos pedagógicos, com essa seleção toda que ela preparou, eles ajudam aí na fixação dos conteúdos e facilitam a sua aprendizagem também, de uma forma prazerosa, né, possibilitando aí o desenvolvimento da criatividade, comunicação, cooperação e também na decisão que acaba contribuindo aí para manter a motivação aí do nosso estudante que estão voltando. Eu acredito muito nisso. Anteriormente, eu trabalhei em algumas escolas e agreguei a amarelinha africana, né? Eu acho, assim, super legal, bem bacana, principalmente para desenvolver aí a multiplicação, quem está com dificuldade, e de forma, assim, bem chacoalhante, porque envolve a dança também, e ficou bem legal. Era isso que eu queria falar e eu já tenho que sair para ir para o trabalho, então eu vou ficar só ouvindo. Bom dia. Ai, que pena. Bom dia, meu amor. Bom dia, muito obrigada.
Li alguma coisa mais no chat? Não? Mais alguém gostaria de falar? Aqui para mim está aparecendo. Tem bastante foto da Escola Conceição. Oi, bom dia. Bom dia, pode falar. Bom dia, eu nasci da Escola Recanto das Orquídeas. A gente queria enfatizar que a gente trabalhou bastante os jogos lúdicos e pedagógicos nas lives do CMSP, tanto com as crianças que estavam aqui na unidade escolar, como as que estavam acompanhando pelo centro de mídias. E deu muito certo. Que bom, que bom. Eu vi aqui, muito obrigada. Recanto, quer falar? Pode falar. Então, eu acabei de falar do Recanto. Não, eu entendi que era do Recanto. Que eu comecei a falar, achei que você fosse falar algo a mais. Então, tá bom. Não, muito obrigada. Obrigada, meu amor. Eu vi aqui a Escola Conceição postou umas fotos lindas aqui também da amarelinha. Tem toda uma trilha, muito legal, que se ao final a gente tiver um tempo, eu coloco aqui no ar para vocês. Perceba que na formação, esse momento, hora de estudo do EMAI, por ele trazer uma metodologia de colaboração, a gente não vai falar de coisas novas. A gente vai trazer sempre assuntos, conteúdos que fazem parte do nosso dia a dia, mas que a gente precisa olhar para ele de uma forma um pouco mais aprofundada. Quando eu pergunto aqui para vocês, o jogo faz parte do seu plano de aula? Vocês viram? É lógico que faz. Claro que sim. Se não fez de uma forma mais intensificada hoje, já fez... eu já fiz uso dele em outras aulas. Só que quando eu falo que eu utilizo o jogo pedagógico, e a gente já viu, quando eu pensei no jogo como uma proposta pedagógica, ele traz uma intencionalidade. Então, eu tenho que saber que eu vou discutir, eu vou levar o jogo para minha aula de matemática, não que não possa ser em língua, isso também é porque hoje aqui a formação é matemática, mas a minha disciplina é matemática. No meu plano eu tenho que ter a habilidade que eu vou desenvolver e vou aprofundar, e eu vou fazer uso desse recurso, jogo pedagógico, tá, gente? Esse é o nome correto, jogo pedagógico. Porque quando o seu coordenador olha o seu plano e vê que você escreveu jogo pedagógico, a intencionalidade do professor é muito maior do que só desenvolver as competências socioemocionais num jogo lúdico. Tudo bem? Isso tem que ficar claro, tá? Tudo bem? Continuando? Tranquilo? Tudo bem. Ok. E aí, então, a gente passa para o próximo slide. E aqui a gente tem exemplos de jogos para ser construídos em casa, né? Já muito conhecido por vocês, então aqui é só uma forma de compartilharmos. Então, tem os jogos de trilha que eu vi agora aí no Conceição, tem a dama, o xadrez, o ludo, com baralhos, jogos da memória, dominó, boliche. É uma gama, são muitos jogos que podem ser construídos em casa e com materiais muito simples e que vão ajudar e muito os nossos alunos. Nós não estamos falando de um jogo que precisa ser comprado e que precisa gastar um dinheiro para que ele tenha isso em casa e que possa ajudá-lo na aprendizagem dele. Então, esses são alguns exemplos só. O próximo são exemplos de jogos virtuais. Espera um pouquinho, que chegou. Aqui são jogos virtuais, tá? Então, a gente tem o xadrez, a gente tem a dama, a gente tem o dominó. Fecha a caixa, que é genial, adoro. O jogo da cerca, o jogo da memória, daqui para lá, de lá para cá, enigma das frações, jogo da literatura. Então, esses são outras possibilidades de jogos
que são os virtuais. Percebam que quando eu mostrei para vocês, tanto no anterior como esse, só está escrito jogo. De novo, vou colar a fala da Delma. Depende da minha intencionalidade. Então, eu não posso preparar um plano de aula e falar assim, coordenadora, eu vou fazer hoje, os alunos vão jogar hoje. Eu preciso ir além disso. Porque se o jogo é pedagógico, a minha intencionalidade ela é muito, mas muito maior. Quais são? Bom, eu não vou me antecipar que os slides lá mais à frente, eles vão trazer o que precisa constar num plano de aula quando se trata de um jogo pedagógico. Então, vocês viram aqui, né? Nós temos exemplos de jogos para serem feitos em casa, exemplos de jogos virtuais. Só jogo. Quem vai decidir se é um jogo lúdico e que vai desenvolver mais as competências socioemocionais, mas quem vai decidir se é um jogo que vai me fazer, vai me dar suporte para o desenvolvimento de uma habilidade em matemática, são vocês, ok? E aí, no próximo slide, Eliane, eu vou convidar vocês para assistir esse vídeo. Ó, quem não estiver muito confortável, senta, se ajeita aí na cadeira, fica assim de forma bem confortável, fica bem de forma confortável, tá? É um vídeo que chama-se Trabalho com Jogos, como aproveitar o interesse dos alunos. Aqui, nós só vamos assistir uma parte do vídeo que vai falar... Olha, você tirou. Não põe o vídeo ainda não. Volta lá, Alice, você já se antecipou. Mas tudo bem, deixa para não perdermos tempo. Ali está na tela o vídeo, mas o que eu vou mostrar para vocês é assim. Você tirou de novo. Espera só um pouquinho. Você vai voltar no slide? Tá. Aí ali está voltando no slide. Toda essa pauta, eu fiz o estudo na revista Nova Escola, já conhecido por todos vocês, e são cursos, são formações, não apareceu ainda, da conexão educativa, tá? Que tem aqui a realização da Nova Escola, ali está botando aqui para vocês, e é assim, gente, maravilhoso, para quem não conhece, depois vale a pena conhecer, tá? Então, tem o bloco 1 e o bloco 2. Pode passar. Tem o bloco 1 e o bloco 2. Como o vídeo é longo, eu vou falar só do bloco 2. Pode passar. Eu vou falar só do bloco 2. Aqui, é disso aqui que eu estou falando. Que vai tratar, ela vai falar, a Elisa... Elisa é uma professora maravilhosa que trabalha também com anos iniciais, ela é professora do município e formadora da revista Nova Escola também. Vocês vão amá-la. Ela vai falar dos jogos pedagógicos na prática, tá? Depois vocês vão ter o link, assista todo o vídeo, ele é maravilhoso. Então, nesse vídeo, nós vamos ver jogos pedagógicos, jogos virtuais e não virtuais, como relacionar o ensino dos conteúdos aos jogos, exemplos de proposta para anos iniciais e encaminhamento das aprendizagens. Aqui ela vai falar muito sobre os jogos pedagógicos. Aí o que eu quero convidar vocês é que podem anotar, façam as anotações do que vocês acharam de mais interessante, que depois a gente vai conversar um pouco. Esse vídeo ele é um pouquinho demorado, mas ele é muito gostoso de ouvir, tá? Não deixem de ouvir, tá? Não deixem de participar, porque é nesse momento agora que tudo que nós falamos até agora vai ser validado ou não, tá? Validado ou não, o que eu estou querendo dizer no validar ou não, é que cada um olhe agora para a sua prática. Como que a gente fez uso do jogo até esse presente momento nos meus planos de aula, tá bom? Então, eu vou pedir para ali colocar o vídeo, e aí se acomodem, não é um vídeo um pouquinho demorado, mas que vai dar todo
suporte aqui para a nossa formação. Tudo bem? Vamos lá, então. Licenciada em História, elabora materiais didáticos e trabalha há 32 anos como educadora. Receba isso. Ela também faz parte do time de autores da Nova Escola e do time de formadores daqui. Seja bem-vinda, Elisa. Boa tarde. Oi, gente. Boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês. É sempre assim um prazer estar com a Nova Escola. Tenho muito carinho por vocês, né? Por todas essas oportunidades que a gente tem de trabalhar juntos, de aprender juntos e de compartilhar também um pouquinho do que a gente sabe. Maravilha, querida. Bem-vinda. Elisa, no primeiro bloco, na conversa com o Fernando, a gente conversou sobre os tipos de jogos, enfim, como eles podem fazer parte do cotidiano agora, nesse momento de isolamento, nos estudantes, para os educadores, para a família. E, inclusive, aqueles jogos que não são ligados a determinados conteúdos. Mas com você, a gente vai falar sobre os jogos pedagógicos. Explica para a gente, então, por gentileza, o que são jogos pedagógicos e como é que a gente aplica os jogos pedagógicos na rotina. Então, vamos lá. Os jogos pedagógicos, eles são um pouco diferentes dos jogos de diversão, porque eles apoiam uma aprendizagem. Eles surgem de uma necessidade pedagógica, eles têm um objetivo por trás deles. Eles não são conteúdo em si, mas eles podem ser uma atividade dentro da nossa sala de aula, uma atividade pedagógica, né? Então, o jogo, não adianta o aluno se divertir por divertir, né? Eles precisam aprender, elaborar algum conhecimento, despertar alguma coisa que eles já têm sobre algum conhecimento, né? Então, esses jogos, eles podem ser usados em diversos momentos da sala de aula. A gente pode usar para fazer um diagnóstico, a gente pode usar para... que eu costumo chamar às vezes, de esquenta, né? Vamos fazer um esquenta hoje. Então, é um jogo inicial. A gente pode apresentar um novo objeto de conhecimento, a gente pode fazer uma retomada. Então, as possibilidades, assim, são infinitas. O interessante é que os jogos de aprendizagem, eles não precisam ser divertidos. Aliás, os jogos mesmo, eles não precisam ser divertidos. Eles precisam ser engajadores, né? Por exemplo, quando a gente pensa numa partida de xadrez, o xadrez não é uma coisa assim divertida, a gente não vê ninguém rindo, brincando, não sei o quê. Eles estão ali concentrados, porque ele é um jogo de estratégia, né? Então, eles precisam engajar. A gente está vendo aí duas fotografias, né, de duas turmas de idades muito diferentes. Uma é uma turma de 2º ano, eles estão fazendo um jogo em grupos, também estão trabalhando com sequências de padrões numéricos, né, e também de cores. Então, eles estão recebendo uma sequência que eles tinham que reproduzir, depois compartilhar com os outros grupos e explicar o que eles tinham feito. E o segundo é um jogo do 9º ano. É o 9º ano, você vê como eles estão engajados, concentrados, né, participando mesmo, você não vê ninguém ali distraído, olhando para o alto, né? Eles estão realmente prestando atenção nas estratégias que eles precisam utilizar, né? Então, os jogos pedagógicos são muito legais para isso, para tirar a turma da monotonia, né, estimular essa cooperação dos alunos, não que todos os jogos precisam ser cooperativos ou competitivos, a gente pode dosar isso, né? Agora, o interessante é que os alunos precisam querer jogar. Ele tem que ser interessante para os alunos, despertar no aluno a vontade de jogar. Elisa, e uma dúvida, como que esses jogos que a gente está chamando de pedagógicos, né, esses jogos de aprendizagem, eles podem ser propostos mesmo durante a quarentena, né? Porque eles não vão ter os coleguinhas. Você mostrou ali eles jogando em sala de aula, jogando com os colegas de sala, agora que eles estão cada um em sua casa. O que a gente pode fazer? Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é conhecer a turma, é traçar o perfil dessa turma, né? Existe o jogo certo para a turma certa. De repente, você usa um jogo com uma turma, funciona super bem. Quando você vai jogar com a outra, já não funciona tão bem, né? Então, primeiro, o professor ele precisa identificar como é o perfil dessa turma. No que nós estamos vivendo agora, o que ele precisa saber? O aluno tem acesso à internet? Não tem? Qual é o meio de comunicação? É WhatsApp? É Facebook? A gente vai conseguir, de repente, promover um jogo coletivo online, usando, de repente, uma plataforma, o Zoom, que ele consegue fazer grupos, ou o WhatsApp fazendo grupos lá também, né? Então, precisa pensar nisso também, né? Muitos professores não tiveram muito tempo de conhecer as turmas, eu sou uma dessas, eu trabalho no município, a gente tinha acabado de voltar às aulas, quando nós entramos na pandemia, né, na quarentena,
Então, eu não tive muita oportunidade para conhecer a minha turma. Então, fui conhecendo pouco a pouco. Ainda estou tentando. Tem coisas que funcionam e tem coisas que não funcionam. Então, o professor ele precisa pesquisar isso, né? Uma outra coisa são os materiais. A gente não pode ficar pensando em materiais mirabolantes que o aluno vai ter em casa, porque muitas vezes ele não tem. Nem na escola pública e nem na escola privada. Esse material não vai estar disponível. A gente não sabe se as famílias estão podendo sair para comprar esses materiais, né? Então, a gente não pode ficar inventando muita coisa. Vamos pensar nos materiais que eles têm em casa, que eles podem ter em casa, e se não tiverem, como eles podem produzir esse material em casa. Então, a gente precisa pensar muito nessa realidade. Então, existem algumas restrições que a gente precisa pensar nesses jogos, né? Outra coisa é as formas de participação. Como é que esse aluno vai participar? A gente vai ter que prever nesse planejamento várias formas, porque a intenção quando a gente joga não é deixar as pessoas de fora, é todo mundo jogar. Como o Fernando falou, ele envolve emoções os jogos, né? De alegria, de felicidade, de perda, de raiva. Então, a gente precisa que todos estejam engajados no jogo. A gente não pode deixar ninguém de fora, né? Então, a gente tem que prever. Por exemplo, se um aluno não tiver um dado, por que não ensinar o aluno a fazer um dado? Né? Por que a gente não pode trabalhar com isso? Inclusive, a gente vai trabalhar outras habilidades também na construção do dado. Se ele não tem, de repente, um jogo de varetas, a gente pode brincar com macarrão espaguete. Só tem que ter cuidado, né? Para não virar um macarrão, virar dois, né? A gente joga com um pouco mais de cuidado. Mas existem opções e o professor tem que prever isso tudo no planejamento. A gente tem que ter o plano A, o B, o C, o D, quantos forem necessários para atingir esse aluno e como a gente vai enviar esse aluno. A gente tem que pensar também o seguinte, será que ele vai ter alguém para jogar na casa dele? Ele vai ter um irmão, um parente que possa envolver a família nisso? Como vocês falaram, a gente está trabalhando muito na adaptação dos jogos, né, dos planos da nova escola para o ensino remoto, e muitas vezes a gente fica pensando nisso. E se a família estiver trabalhando? E se não tiver ninguém para jogar com ele? E se mesmo se estiver em casa, eles não tiverem condições de repente, ler uma regra e explicar para o aluno e jogar junto? Então, a gente tem que pensar nisso. Jogos que, de repente, ele pode se desafiar ele mesmo, né? E uma outra coisa são as regras. A gente tem que pensar que regras, quanto mais simples nesse momento, melhor. Né? Não vamos complicar muito, porque muitas vezes a gente não vai conseguir explicar essas regras online para eles, a gente vai mandar ou por escrito. Uma forma assim, bem legal que eu tenho achado é fazer por vídeo, quando eu não vou estar presente, eu gravo um vídeo mostrando as regras, jogando uma partidinha comigo mesma, mostrando como é que faz, porque fica mais viável para o aluno jogar depois. Né? Então, os jogos com regras simples, porque a gente não sabe com quem eles vão jogar, com quem vai poder ler para eles, quem vai poder trabalhar com eles esses jogos, e não muito longos. Os jogos, eles precisam ter um fim. Então, aquele jogo que é interminável, muitas vezes as crianças se desinteressam. Então, é bom que não seja muito longo. Aí, uma dica legal também é a gente fazer um nome assim, bem legal para o nosso jogo. A gente pode estar jogando com dominó, mas se a gente botar ao fantástico jogo de vamos calcular com dominós, ou as varetas mágicas da multiplicação. Então, se a gente botar um nome assim, bem estimulante no jogo, vai ficar bem legal e eles vão se sentir à vontade de jogar, ou com vontade de jogar, né? Trabalhar com encantamento, né, Elisa? Sempre. E deixa eu te perguntar, você falou em algum momento, você citou o jogo de varetas. E aí a pergunta que eu te faço é em relação a isso. Por exemplo, o jogo de varetas, ele pode ser aplicado tanto para os anos iniciais do ensino fundamental quanto para os jovens dos anos finais? Aliás, quais são os exemplos que você poderia mostrar para a gente de jogos que podem ser usados nesses dois períodos? Vamos lá, o jogo de varetas eu acho que é um jogo assim, coringa, tipo baralho, como o Fernando falou, jogo de vareta, dominó, que são jogos que de repente os alunos têm em casa, blocos de construção e que a gente pode usar. Uma coisa que a gente sempre tem que prestar atenção, que a gente pode ter material, a gente pode ter, se encantar com alguns materiais, mas a gente sempre tem que pensar na necessidade pedagógica, certo? Eu não posso jogar só por jogar e dizer, esse jogo legal, meus alunos vão adorar. Mas o que eles vão aprender com isso? Né? A gente precisa ter uma necessidade pedagógica por trás. Então, por exemplo, como eu falei, o pega-vareta. Né? O pega-vareta normalmente ele é em cores. Se a gente não tem pega-vareta,
joga com macarrão, bota uma etiquetinha ou pinta a pontinha dele com tinta, né? Então, a gente pode, em matemática, por exemplo, trabalhar com composição de números. O azul é a centena, o verde é a dezena e o vermelho é a unidade. Vamos tirar, ver que o número que a gente compõe. A gente pode usar, por exemplo, em história, né? Que é também minha área, com os maiores, você pode colocar uma perguntinha enrolada aqui no pé da vareta, né? E eles vão tirar a pergunta e vão perguntar um para o outro, vão desafiar uns aos outros, né? Então, é um jogo, assim, bem... que a gente pode fazer bastante coisas com ele, né? O tiro ao alvo, eu até tenho aqui um daqui, bem baratinho mesmo, porque ele até isso aqui sai. Então, eu posso colocar o que eu quiser aqui para jogar o tiro ao alvo. É um jogo que o aluno também pode produzir em casa, ele pode cortar um círculo e fazer as marcações. E para jogar, a gente até tem esses dardinhos, mas não precisa. Ele pode jogar massinha, miolo de pão, alguma coisa que grude aqui no alvo, né? Então, a gente pode trabalhar com isso também. Adição, subtração, composição, decomposição de números, também bastante eclético. A gente está falando muito em matemática, mas em língua portuguesa a gente poderia fazer? Poderia. Se a gente colocasse, por exemplo, na alfabetização, sílabas aqui no alvo e que ele tivesse que jogar e montar a palavra a partir das sílabas que ele colocou, né? Nós temos os jogos de memória também, que a gente pode usar com eles e pode construir também. Por exemplo, eu tenho aqui alguns cartões que podem ser construídos em casa. E eles só vão precisar fazer o desenho e, de repente, escrever a palavra. Esse é em inglês, por exemplo, é um jogo da memória em inglês. Então, eles têm os cartões e eles vão jogar com esses cartões. Então, pensar em materiais que eles possam produzir. Dominó, eu amo dominó. Eu acho que é porque eu tenho um pouquinho de trauma. O Fernando falou um negócio de estratégias, né? Eu jogava sempre dominó com a minha família, a gente jogava sempre em duplas. E aí eu jogava o dominó botando lá as peças, né? Como sempre, olhava, tenho, boto, não tenho, não boto. E aí meu pai uma vez brigou comigo, como é que você não está contando as peças que tem na mesa? Eu, poxa, assim, tem que contar a peça? É só ver se tem, se não tem, botar lá. Aí ele, não, tem uma estratégia para você jogar o dominó, né? E aí me explicou a estratégia. Então, acho que por isso eu gosto assim tanto. Ele é um jogo assim, bastante eclético. Você pode usar adição, subtração, multiplicação, número oculto, né? Bastante. Pode fazer também de palavras com, por exemplo, as crianças de educação infantil que estão aprendendo, né? Você pode fazer um dominó botando a palavra e o desenho, por exemplo, ou botando sílabas para composição de palavras também. O que mais que eu tenho aqui? Jogos de dados, né? Eu, por exemplo, tenho esses dadinhos aqui que são de cores, então a gente pode usar também para adição, subtração. Eu posso compor números também através das cores do dado, só estabelecer o que cada um significa. Os blocos de construção. Esse bloquinho tipo Lego. Oi, Wellington? Oi, Elisa, não, é que você tinha falado também bastante sobre jogos digitais, né? Que tem umas plataformas que você costuma usar. Isso. Eu jogo bastante o Kahoot com os alunos, que é um jogo de quiz, que eles conseguem, a gente monta, ele aliás, é uma plataforma assim, bem tranquila, um site que você consegue montar o seu jogo de forma muito fácil. Ele está em inglês, mas você tem como passar para português. Eu aprendi isso outro dia. É só apertar com o mouse, com o botão direito, e aí vai aparecer para você traduzir. Aí você consegue traduzir para o português. Mas você consegue colocar um vídeo e depois fazer perguntas sobre o vídeo. Você consegue colocar fotografias e explorar essa fotografia. Pode fazer quiz mesmo de perguntas, né? A única coisa assim, que eu acho que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, às vezes, é de não transformar aquele questionário que a gente colocaria no quadro num quiz. Né? Porque você está usando a tecnologia para fazer uma coisa super tradicional. Então, é legal você criar outras coisas, colocar um vídeo, por exemplo, e explorar o vídeo através do quiz. Ele tem opção para o aluno colocar verdadeiro ou falso, para colocar ABCD. Então, ele tem bastantes opções para você jogar. Explorar uma imagem e depois colocar algumas questões que eles possam discutir. Então, isso é a parte interessante. E o outro é o puzzle. Com ele você consegue fazer jogos de palavras cruzadas, jogo da memória, jogo de caça-palavras, caça ao tesouro. Ele tem uma infinidade de jogos que você pode explorar aí dentro.
E o legal é que tanto o Kahoot quanto o puzzle, você consegue mandar o link e fazer de forma assíncrona, certo? Então, isso é a parte interessante, eu não preciso estar o tempo todo jogando online, então eu posso mandar para eles jogarem depois. Muito legal. Vamos sair do mundo digital, voltar para o mundo físico. Conta para a gente um pouquinho uma proposta para os anos iniciais usando o dominó, que você falou que é viciada. Como que dá para usar ele? Olha só, o dominó, na verdade, eu propus para os alunos, era um trabalho de cálculo mental, eles estão fazendo aqueles fatos, famílias de fatos matemáticos, né, de sentenças matemáticas, então a gente estava trabalhando com isso quando a gente entrou na quarentena. Então, eu propus um jogo. Como é que eu fiz? Eu mandei as instruções por um vídeo, eu gravei um vídeo, eu jogando, e vejam bem, eu dei opções. Ele poderia jogar com dominó físico, que é esse que tem aí, ele poderia jogar, eu coloquei uma folha que ele poderia imprimir um dominó, recortar e montar, né, assim, ou se não pudesse nada disso, ele podia desenhar o próprio dominó dele, olhar aquela folhinha e desenhar as bolinhas no seu dominó. Então, era um jogo que ele podia jogar ou com a família ou com ele mesmo. Então, eles viravam a pecinha de dominó e rapidamente eles tinham que calcular o resultado das bolinhas. Então, viravam e calculavam. Se ele calculasse certo, ele ficava com a peça. Se ele não calculasse, ele devolvia para o bolo ou devolvia para a pessoa. A outra pessoa poderia arriscar e conseguir também. Então, essas regras foram super simples e gerou um engajamento super legal. As mães mandaram fotos dele jogando junto, dele jogando sozinhos, os que não tinham ninguém para jogar. Então, gerou um envolvimento muito legal. E aí, depois, você pode explorar outras possibilidades, né? Então, por exemplo, depois eu ofereci um desafio. Já que vocês estavam somando super bem, de cabeça, rapidinho, agora vocês vão receber um dominó sem uma das bolinhas. E aí, quantas bolinhas você vai ter que desenhar para achar o resultado que está aqui embaixo? Né? Então, gera um novo desafio. Né? Ele vai ter que desconstruir tudo aquilo que ele estava fazendo, inclusive, eram resultados que dava mais do que 12, né? Porque no dominó o total seria 12, e é desconstruir para construir novos conhecimentos. Então, foi bastante bacana. Eles jogaram muito bem. Maravilha, Elisa. Você estava falando, por exemplo, no exemplo dos sites, né, que o educador, a educadora pode projetar remotamente, né? Então pode propor atividades remotamente. E aí você falou agora desse exemplo do retorno das mães. Então surgiu essa curiosidade. Depois que acontecem esses jogos, que você propõe esses jogos, como é que os estudantes, as famílias enviam as respostas para você? Por onde eles enviaram as respostas? Pois é, a nossa intenção nesse momento é atingir o maior número de alunos possível. Acho que nesse momento ninguém tem a solução mega fantástica para resolver todos esses problemas, né? Já receber material, né? Então, como eu falei, cada professor conhece a sua turma. Na escola do município que eu trabalho, por exemplo, a gente vai por todas as abas, né? A gente trabalha com o WhatsApp, a gente trabalha com o Facebook, a gente trabalha com o Instagram. Para quê? Para tentar atingir a maior quantidade de alunos possível, porque tem aluno que tem o Facebook, mas não tem o Instagram, mas aí a mãe não deixa usar o Facebook, mas pode usar o WhatsApp da família, né? Então ele pode utilizar, então a gente tem que atingir a maior parte dos alunos. Tem escola que trabalha com o Google Classroom, por exemplo, e aí é mais fácil, porque eles enviam a atividade e você recebe no mesmo momento. E eu estimulo muito isso, fotografias. Mas não aquela fotografia do menino mostrando a peça, fiz isso. Ele jogando ali, quero ver o envolvimento dele na hora do jogo. Né? E eles podem também, a opção que eu sempre dou, gravar um depoimento. Fala um pouquinho sobre o jogo que você jogou, ou grava um vídeo sobre o jogo que você jogou. E aí a gente tem depoimentos assim bem bonitinhos deles, né? Falando sobre o jogo, sobre o que eles aprenderam. Eu sempre pergunto que estratégia você usou, né, para conseguir resolver esse jogo. Oi, Tati. Dá licença, porque a gente recebeu uma pergunta aqui que muito me toca. Eu tenho um filho de 11 anos, autista, e uma das perguntas das educadoras foi exatamente isso,
E em relação às pessoas, né, os estudantes em estado de inclusão, autistas com transtornos, deficiências, o jogo é uma ferramenta belíssima, né, para trazê-los para dentro. Com certeza. Agora, a gente sempre tem que pensar na adaptação que a gente precisa fazer também para esse público, né? Dependendo, por isso que a gente precisa conhecer esse aluno. Conhecendo o aluno, eu sei que ele consegue ler a regra, ou então eu vou ter que explicar, gravar um vídeo explicando aquela regra para ele, eu vou ter que jogar, fingindo que eu estou jogando junto. Então, isso vai depender o meio que a gente vai entrar em contato, o tipo de jogo, o tipo de material. A gente volta lá para a pergunta lá de cima, né, do perfil. A gente precisa conhecer o perfil para jogar. E realmente o jogo envolve muitos alunos que a gente precisa incluir, com certeza. Ah, que incrível, Elisa. Eu acho que é isso, sim. Eu queria fazer um comentário de inclusão antes de partir para a próxima pergunta também, que é isso, né? A gente sempre recebe muitas perguntas, né? De o que fazer para trabalhar com crianças com autismo, com crianças com uma deficiência intelectual, com algum tipo de transtorno. E a resposta é sempre, professor, confie no seu trabalho, assim, né? Confie no conhecimento que você tem do estudante e confie no estudante também, confie na criança. Né? Então, às vezes, eles podem muito mais do que a gente acha, do que a gente acha que eles vão poder só porque eles são alunos de inclusão, entre aspas. Exatamente. Eu perdi. Eu tenho um aluno. Aqui. Eu tenho um aluno Cidiane. autista. Eu tenho um aluno autista que ele faz todas as atividades. Todas, no 6º ano, escola pública. Ele é um dos primeiros que já coloca, já fiz. Então, quando ele não consegue acessar, ele manda a mensagem, não consegui. Aí eu gravo um vídeo para ele, eu gravo um áudio, olha, você vai fazer assim, assado. Agora foi? Aí foi, pronto. Então é isso, você tem que conhecer o aluno, como você falou, e confiar em você, porque a gente precisa se pesquisar, precisa se formar quanto a isso também. Né? As escolas têm alunos na inclusão e a gente precisa saber como lidar com isso para que ele realmente seja incluído, né? E não aquela inclusão que o aluno vai ficar de lado fazendo outras coisas, né? Exato, exatamente. Eu achei aqui o comentário que eu queria fazer, que eu tinha perdido. A Cidiane Lima, ela deu uma sugestão de usar o dominó usando sílabas no lugar dos números, né? Então, em vez de ter os pontinhos com números, você coloca ali sílabas e os alunos vão juntando e tal. Agora a gente pode falar um pouquinho com os mais velhos, né? Você falou do Kahoot, um monte de gente adorou aqui a sugestão do Kahoot. Queria saber se você pode explicar para a gente um pouquinho mais como você usa o Kahoot com o Funde 2. Como eu falei, eu uso o Kahoot muitas vezes para despertar o aluno, para trazer o aluno para o assunto. Então, como eu falo, não é aquele... esse é dos pequenos. Esse é dos pequenos. Esse, joia, esse. Obrigada. Então, esse, por exemplo, foi um Kahoot que eu fiz. Eu ia começar o assunto da Primeira Guerra Mundial e eu queria saber o que eles sabiam sobre isso. Né? Muitos já viram filmes, né, ou leem sobre isso. Tem crianças que gostam, né, desses assuntos. Engraçado, eles adoram assunto de guerra, né? Então, como é que era o jogo? Aproveitando esse fato ou fake, tinha algumas afirmativas sobre a Primeira Guerra Mundial e eles tinham que colocar se era fato ou se era fake. Né? Então, assim, engajou o aluno, super legal. E uma coisa assim, interessante, que eu sempre começo as minhas aulas com o esquenta, como eu disse, né, os nonos anos. Então, por exemplo, eu posso fazer uma nuvem de palavras, ou jogar um jogo, ou fazer alguns questionamentos, ou fazer uma enquete. E eu começo a minha aula às 7h20 da manhã. E eles sabem que o esquenta é 7h25 da manhã. Né? 7h25 a turma está em peso lá. Porque eles querem jogar. Né? Eles sabem que a aula, eles já ficam na expectativa daquilo, né? De que vão jogar. Então, envolve muito os alunos. E o Kahoot, ele tem essa vantagem de depois dar para a gente um resultado. Ele apresenta para a gente logo o resultado de cada aluno, mesmo que ele tenha feito síncrono ou assíncrono. A gente recebe esse relatório. Então, você vê, de repente, se você quer fazer um diagnóstico, o aluno que tem ainda dificuldade naquele assunto, que a gente sempre tem que pensar nisso. As habilidades que o aluno tem que ter para embarcar no próximo assunto. Né? Então, se é necessário uma retomada ou não. Então,
É um jogo que diverte muito, os alunos se engajam bastante, fica aquela competiçãozinha mesmo. No final eu tiro print do pódio, olha o pódio, pessoal, olha quem ganhou, primeiro lugar, que ele começa em terceiro lugar, segundo lugar, primeiro lugar, então bate palma. Então, é assim, bem legal, mesmo longe um dos outros, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam que os maiores não precisam jogar, e eles precisam, eles gostam muito, muito. Maravilha, Elisa, que bom ouvir isso. E tira uma dúvida, a sistematização das respostas, pelo que a gente viu, é toda online, certo? Então, os estudantes eles não precisam enviar os resultados para você, porque você já visualiza ali os relatórios, o que eles fizeram, é Exatamente. Isso, né? Você vê as questões que eles mais acertaram, questões mais erradas, você consegue ver por aluno quanto cada um acertou. Então, aí está mostrando por aluno quanto cada um acertou dentro dele, quantos pontos fez, porque o Kahoot não é só acertar a questão, é quem acerta e aperta mais rápido, né? E responde mais rápido. Então, a pontuação é dada por aí. Então, você consegue receber isso tudo online, e aí você pode, de repente, chamar, olha, o aluno tal ainda está com dificuldade nisso, preciso trabalhar um pouquinho mais, ou preciso voltar uns 2 assuntos para poder começar esse, já que, sei lá, 50% da turma ainda está com dificuldade nesse assunto. Legal, Elisa. E a gente está falando aqui desses jogos pedagógicos, né, dos jogos de aprendizagem. Então, queria perguntar para você como que faz essa ponte, né, entre o jogo, a brincadeira e a aprendizagem. Pois é, como a gente falou, ele sempre vai ter um objetivo por trás, né? A gente parte do objetivo para criar o jogo. A gente não vê o jogo e pensa, posso fazer isso aqui. Não, a gente tem um objetivo e a gente cria um jogo a partir desse objetivo. E a meta desse jogo vai ser atingir esse objetivo, né? Então, a gente sempre tem que fazer uma retomada depois do jogo. Não dá para jogar por jogar. Né? Então, por exemplo, se você está fazendo um Kahoot, você comenta a questão, ou peça a questão, por que você pensou desse jeito e não pensou do outro? Por que você marcou essa alternativa e não? Se for um jogo de estratégia, que estratégia você usou? Como é que você pensou para fazer isso? Então, ouvir o que eles dizem sobre o jogo, você consegue ter um retorno se o seu objetivo foi atingido ou não. Então, é legal também, quando a gente tem a oportunidade que eles joguem uns contra os outros, né? Que eles tenham essa avaliação do próprio colega. Né? O que você poderia falar para o seu colega sobre esse jogo? Por que você ganhou? Que estratégia você usou? E o outro vai dizer a estratégia também. Né? Então, compartilhar também com os pares e não só com o professor é essencial. Então, a gente vê, inclusive, um engajamento legal dos alunos por isso. Bom, enquanto a Eliane volta para a pauta, eu queria ouvir 2 pessoas, tá? Pelo tempo. O que vocês acharam desse vídeo? Representando aqui o grupo de professores. Queria ouvir 2 pessoas. O que vocês acharam dessa fala e o quanto essa fala contribuiu ou não para o nosso entendimento da diferença desses jogos? Quem pode conversar aqui com a gente? Então, eu percebi que eu tenho maior habilidade para os jogos de língua portuguesa. Os de matemática eu costumo utilizar para contextualizar alguns conteúdos que já estão em andamento. Por exemplo, utilizar pega-varetas para trabalhar a questão de tabela de dupla entrada, para montar uma tabela de dupla entrada, a dama para coordenadas, até mesmo o jogo da velha, eu coloco as coordenadas A, B, C e coloco o número 1, 2, 3, então a criança, ao invés dela marcar o xizinho ou bolinha, ela precisa falar a coordenada para que o outro marque. Mas essa questão que ela falou dos jogos digitais, eu vejo com meu filho. Meu filho está no 5º ano, ele é autista, e ele não gosta de jogos, de nenhum jogo. O único jogo que ele gostou, que a professora enviou, foi um do WordWall, que ele é um quiz, esse quiz, inclusive, parecido com esse que ela mostrou aí no vídeo, que é de perguntas e respostas. E como ele tem maior habilidade em códigos e linguagens,
Ele adorava, porque a cada acerto do fato ou fake tinha uma comemoração, um bonequinho batendo palmas, e aí ele conseguia fazer e gostou daquela estratégia. Mas com os meus alunos, o digital não funciona muito. Eu até tenho alguns de alfabetização, mas como eles não têm acesso, fica mais complicado. É a Patrícia que falou comigo? Foi. Patrícia, o que você achou do vídeo, da fala da professora Elisa, e formadora da revista Nova Escola? Eu achei que ela é bastante realista, porque ela compreende que tem crianças que têm acesso, crianças que não têm acesso, que o equipamento, às vezes, é da família e a criança não consegue utilizar, que é necessário fazer as adaptações para o momento, embora as escolas ainda tenham bastante dificuldade no acesso à internet, a minha, pelo menos, você tem acompanhado, o acesso está terrível, mas os jogos adaptados para realizar com a família, com os meus alunos em processo de alfabetização, eu adaptei alguns que deu certo. Eu tenho um aluninho que não tem ninguém para jogar com ele, então ele criou a seguinte estratégia. Ele colocou um espelho na frente e ele é ao mesmo tempo o Rafael e ao mesmo tempo um outro nome que ele inventou para jogar. Então ele cria estratégia para ganhar dele mesmo. Nossa, que depoimento fantástico. Ó, Patrícia, você trouxe uma observação que eu queria muito ouvir, porque assim, gente, o que vocês precisam entender, professores, é que nós, PCNPs, preparamos aula do mesmo jeito que vocês preparam. Então, quando eu tenho 86 pessoas e eu peço para alguém falar comigo e ninguém fala, a frustração que vocês sentem lá, nós sentimos aqui. É igualzinha. Aí, a primeira observação que eu queria muito ouvir de vocês é exatamente a que a Patrícia trouxe. A professora Elisa, formadora da revista Nova Escola, ela é simples, é pé no chão. Porque assim, ó, quando a gente pesquisa um vídeo para formação, você tem vídeos maravilhosos, mas a gente fica aqui selecionando um vídeo que você, professor, se reconheça na fala dela. E eu achei a proposta da professora Elisa, assim, fantástica. Do fundo do meu coração, que todos vocês tenham acompanhado, que quem acompanhou percebeu, primeiro, a diferença clara de um jogo lúdico para a diferença do jogo pedagógico. Se na hora de fazer o meu plano de aula eu só colocava jogo, a partir de agora eu sei que eu tenho que acrescentar algo a mais. E essa observação da Patrícia. Falar de alunos que precisam de um cuidado maior, que necessitam de uma atividade adaptada, eu achei assim genial. Porque a gente fala muito de aluno, mas não cita os alunos que são alunos também. E aqui ela deu exemplos de como trabalhar, e agora a Patrícia falou de forma assim, que foi comovente essa situação do aluno que brinca olhando para o espelho para ele ter com quem discutir. No próximo slide, os próximos slides que eu vou mostrar, pode passar ali, são alguns prints que eu fiz do vídeo quando a professora Elisa falava, tá? Esse material ele vai depois para o seu coordenador, depois vocês peçam, se quiserem acesso, mas o link que está aqui é o link que fala desde o jogo lúdico até o pedagógico. É que ele era muito longo, não dava para tudo, trazer ele todo na formação. Quando ela traz aqui, ó, que são jogos pedagógicos, gente, então veja, ó, ela fala que o jogo pedagógico, isso aqui eu acho que é a premissa para diferenciar o que é um jogo lúdico de um jogo pedagógico. O jogo pedagógico, ele vai ajudar você a refletir sobre um conteúdo. O jogo lúdico, nós já falamos lá atrás, ele ajuda muito a desenvolver as competências socioemocionais, mas eu não estou tratando de uma habilidade de matemática, eu não estou tratando de uma habilidade de língua portuguesa. Então, eu preciso saber que, quando eu olho para um jogo pedagógico, qual é a intencionalidade, ele vai apoiar você em que conteúdo, como vocês aqui mesmo falaram, tá?
No próximo slide, Li, que ela falou sobre planejamento dos jogos, vocês viram, gente, que bárbaro o jeito que ela traz? De novo, né, Patrícia? Identificar o contexto da turma, gente. Sabe o que significa identificar o contexto da turma? É conhecer os meus 20, meus 30 alunos que eu tenho na sala de aula. Se você tem um aluno público-alvo da educação especial dentro da sua sala, esse jogo pedagógico precisa atendê-lo. É atender o seu aluno, não é atender a sua necessidade. Então, eu preciso olhar se o meu jogo, esse que eu digo que eu trabalho com o meu aluno, atende a todos os alunos. Eu preciso conhecer o contexto da turma. De repente, eu mando um jogo que é um jogo digital, mas os alunos não têm acesso. Aí eu coloco no meu plano de aula jogo digital. Sem conhecer o contexto da turma, sem pensar nos jogos com materiais acessíveis, sem propor diferentes formas, nós não estamos facilitando essa aprendizagem para os nossos alunos. As regras, ela falou tanto disso, né? Precisam ser regras claras. É um momento que os alunos não estão ali próximos da gente. Então, quando eu mando um áudio para ele, quando eu gravo, como ela disse, ela jogando, a regra precisa ser muito clara para que o aluno tenha condição. E aí, seguindo aqui, isso aqui vocês ouviram, são prints, que às vezes a gente perde alguma coisa no vídeo por uma distração e fica parecendo que faltou alguma coisa, pode passar ali. Então, ela fala, tudo isso, gente, nós estamos falando de jogo pedagógico. Quando eu penso no jogo pedagógico, tem que ter as questões para poder levar a reflexão da turma. Eu tenho 30 alunos, era um jogo em dupla. Dessa dupla, quais estratégias que eles usaram? Quais foram dessas estratégias mais eficientes? Qual a diferença de eu ter jogado da primeira vez e depois das outras? E para eu registrar esse momento, a gente pode tirar foto, você pode pedir para o aluno escrever uma cartinha para o outro quinto ano, para o outro primeiro ano, dizendo quais foram as melhores estratégias, uma dica para o aluno se sair melhor na próxima rodada. Pode passar ali. Eu estou fazendo questão de trazer esses prints da tela, porque a intenção hoje da nossa formação é termos uma clareza maior da diferença de um jogo lúdico para um jogo pedagógico. Nós vimos até agora, e aqui nessa sistematização da aprendizagem, depois que seus alunos jogaram, é essencial, professor, conversar com estudantes para conhecer as estratégias, alinhar o jogo às habilidades trabalhadas, proporcionar que compartilhe com os pares. Tem uma demanda, o planejamento desse jogo pedagógico, ele exige muito mais no plano de aula do que só o jogo lúdico, tá certo? Então, eu fiquei muito contente com a sua participação, Patrícia, de trazer, ela escreveu no chat ali o quanto ela ficou feliz da formadora Elisa falar dos alunos com autismo, e isso me deixa muito feliz, que eu digo, a nossa equipe de anos iniciais, porque a gente pensou com muito carinho nessa proposta de discutir as diferenças entre os jogos, como vocês olharem para isso e perceber que isso é possível, mesmo ainda em atividade remota ou no sistema híbrido, tá? Mas que dentro do plano de vocês, esse plano tenha uma intencionalidade de quando eu uso um jogo, que deve ter, tá, gente? O jogo lúdico, ele deve fazer parte também, é importante, mas eu não posso achar que o lúdico, ele dá conta de desenvolver uma habilidade sem pensar em toda essa proposta de sistematização que a professora Elise trouxe para a gente. Aqui nessa tela, nós temos exemplos de jogos. Aqui eu acho que é um bom exemplo até para exemplificar isso que nós falamos até o presente momento. Então, veja, aqui nessa tabela, a gente tem
o nome dos jogos e os objetos de conhecimento que esse jogo pode permitir para eu desenvolver tais habilidades na sala de aula. Se eu olhar aqui para o jogo, pega a vareta, dominó, jogo de memória, blocos de construção, tira o alvo, cartas de baralho e tantos outros, ele é só um jogo. Nós já vimos isso. Mas se eu olhar para o pega-varetas no meu plano de aula e dizer que eu vou trabalhar o objeto de conhecimento, composição de números, que vai possibilitar desenvolver essa habilidade, e que para isso eu tenho que garantir todo aquele movimento que eu mostrei para vocês, isso é um jogo pedagógico. Tudo bem? Dúvidas? Quem gostaria de falar para a gente iniciar e chegando ao final da nossa formação? Eu gostaria de ouvi-los. Tá claro a diferença? A formação ajudou a gente a pensar um pouquinho qual jogo eu tenho utilizado mais? Eu gostaria de ouvi-los um pouquinho. Quem quer falar? A Cláudia, deixa eu ver se meu áudio está aberto. A Cláudia disse assim, ó, enquanto alguém abre o microfone para falar aqui com a gente. A Cláudia disse assim: deve-se ter um olhar muito observador que possa transformar mediante a todos os alunos para atender a todos. Perfeito, né, Cláudia? Sem esse olhar observador, esse olhar de aconchego, a gente não pensa em todos os alunos. Quem poderia falar? Mara. Oi? É a professora Fátima. Desculpa. Pois não, meu amor. Eu estou no caminho da escola e toda hora cai o sinal, tá? Por isso que eu não estou participando. Você está dirigindo e falando no celular? Não, eu estou no ônibus. Então tá bom. Então pode falar se quiser. Então, não, eu tô achando a formação ótima. Eu perdi um pedaço dela, tô meio perdida. Mas vocês estão de parabéns, viu? Eu não vou conseguir falar agora que eu perdi esse pedaço, tá ok? Tá bom, meu amor. Depois essa gravação vai subir para a playlist e dá para assistir novamente, tá bom? Sim, vou assistir, com certeza, viu? Muito obrigada. Muito obrigada pela devolutiva. Mais alguém? Alguém mais gostaria de falar? Oi, Mari, é a Rita de novo. Esse povo tá com frio, eu também estou. Aqui tá 12 graus, muito frio, dá para ficar encolhidinha. Então, eu achei assim fantástico esse vídeo que nós assistimos. Nossa, quanta coisa podemos trabalhar através do jogo, né? E o importante que eu achei também bem legal é a definição aqui de cada um, né? Pega varetas, o que eu posso trabalhar, composição de números, enfim. Eu acho assim que essa formação de hoje, com relação aos jogos, para essa diferença, para mim ficou muito claro, e vocês estão de parabéns. Está sendo assim sensacional mesmo, tá? Que bom, Rita. É bom ouvi-los porque vocês são os nossos termômetros. Alcione está dizendo aqui: essa formação está sendo maravilhosa, costume usar jogos para ajudar na alfabetização, como, por exemplo, o trio de rimas, que trabalha com ciência fonológica. Muito obrigada, vocês são maravilhosos. É bom demais ouvir elogio, quem não gosta, mas eu confesso que eu fico, quem não fica, né, gente? A gente fica preocupado. Vocês são os protagonistas da nossa formação, tá? A metodologia do grupo, a metodologia do estudo do EMAI é um momento de colaboração. Se a gente faz uma formação, vocês sabem, vou repetir, nós temos aqui duas opções, ou de fazer ao vivo, que é o que me enche de alegria, poder falar com vocês, ou gravar. Se começar a não ter participação, a gente vai ter que gravar, porque daí a gente tem que prestar contas aqui também. E aí fica muito frio, né, gente, não tê-los para conversar, tá bom? Espero que todo mundo esteja bem, porque eu fiquei muito preocupada com a ausência. Vocês não são assim, claro, exceto aí, obviamente, de quem falou. Vamos, então, para a tarefa pessoal, tá? A gente está aqui indo para o final da nossa formação. Nós temos, então, uma tarefa pessoal. Atividade 3. Aí eu vou precisar demais de vocês. Então,
Lembra essa lista que vocês viram no slide anterior? Vocês vão, escolha um jogo do slide 19, esse que estava anterior, e elabore um plano de aula para o desenvolvimento de uma habilidade em matemática. Esqueci de pôr ali, mas é em matemática que nós estamos participando da formação de matemática. Esse aí que ali voltou, tá? Mara, precisa ser exatamente um desses jogos? Não, pode ser outro, tá bom? O importante é que você escolha um jogo. Li, volta lá, por favor, amor. Vamos pensar que a Rita, lá, a professora do Dom Pedro, que falou bastante aqui hoje com a gente, escolheu o Pega Varetas. Ela vai fazer o plano de aula dela, vai colocar a série que ela vai trabalhar. O objeto de conhecimento desse plano de aula é composição de números, e ela vai citar a habilidade ou as habilidades que serão possíveis desenvolver com esse recurso Pega Varetas e com esse objeto de conhecimento composição de números. Esse é um exemplo, tá? Volta lá, ali. Rita, peguei você de exemplo. Então, você vai, primeiro, é fazer o plano de aula. Depois, vocês vão registrar, preferencialmente, através de um vídeo, o desenvolvimento dessa atividade. O que a gente quer com isso? A gente quer que vocês filmem os alunos jogando, né? Porque se for só foto, a gente não consegue perceber toda essa riqueza que o jogo pedagógico permite. Pode ser? E aí vocês viram aí que não tem data. Vocês já vão, cada um, quem quiser a partir de amanhã, bom, é livre. Só que na nossa próxima formação, que é no final, acho que é início de setembro, 16 de setembro, é a próxima formação de matemática, porque depois antes vem a de língua. Eu vou ligar para as escolas, como eu tenho sempre feito, e vou solicitar ao coordenador para que ele encaminhe, que a próxima formação nós vamos compartilhar esse plano de aula que vocês fizeram em relação ao jogo pedagógico. Essa é a proposta, tá? É obrigatório, Mara? A gente não vive num mundo de obrigação. A gente faz, porque a gente percebe a importância disso, para mim, professor, para o meu trabalho e para os nossos alunos. Tá bom? Alguma dúvida, gente, em relação a essa tarefa pessoal? Não, Mara, tá bem claro. Bem claro, né? Uhum. Então, tá bom. Muito obrigada. Pelo menos para mim, né? Tô falando por mim, tá? Muito obrigada, amor. Tudo bem, gente? Eu posso encerrar a formação antes de passar para a Eliane? Você saiu, Vi? Ô, Mara. Pode falar, meu amor. Você saiu então, só queria fazer uma colocação aqui em relação ao índice de frequência que você comentou. O que acontece? Nós estamos na escola e como a gente está sem aluno, nós estamos assistindo juntas e aí não dá para ligar todos os aparelhos, porque dá microfonia. Mas eu posso dar uma sugestão? Quando for assim, é verdade, eu até agradeço. Peça para um só falar representando, fala assim, estou falando em nome da escola Chácara Flórida. Aí meu coração aqui já transborda de alegria. Tá bom, dona Mara. Tá bom? Faremos. Imagina que eu vou perder professores da qualidade de vocês. Mas então eu queria te ouvir, porque você para mim é uma boa referência, como tantos outros nessa formação. O que você achou da formação? Então, Mara, achei uma formação maravilhosa, como sempre, vocês arrasam, né? E foi muito boa. Os jogos já são coisas que a gente desenvolve na sala, mas sempre traz alguma coisa para agregar, né? E eu tô aqui com a minha coleguinha Rosana, com a Fátima, estamos aprendendo aqui, fazendo os nossos registros e faremos a aula. Perfeito. Ivanete, e aí para os demais professores, de repente não precisa ser um por sala, vocês podem combinar um aluno
juntar um grupo de alunos e filmar esse jogo acontecendo. Aí vai da criatividade de vocês, mas isso dentro desse plano de aula, com esse cunho de usar o jogo com uma intencionalidade para nos ajudar apoiando ao conteúdo pedagógico, tá bom? Tá certo. Beijo para você, beijo para todos. Então, e os demais, nós temos professores que não participam do EMAI por conta do acúmulo, né? Sim, não, tá certo, eu sei. Muito obrigada pela devolutiva, fiquei bem feliz. Um beijo para todo mundo aí, tá? Beijo. Beijão. Pessoal, eu encerro então a formação. Antes de não saiam, tem a mensagem final e eu vou passar para a PCNP Eliane, tá? Muito obrigado de coração, espero que a próxima todos nós possamos estar mais animados, tá? Que vocês voltem o segundo semestre com muita energia, com muita saúde. Agradeço demais a parceria e nos vemos em breve. Beijo. Lê com você. Bom dia, gente. Bom dia a todos, né? Entrando aqui agora no final já da formação, vocês perceberam que eu fiquei hoje mais no auxílio técnico com a Mara. Isso tem um motivo, né? Eu estou passando por aqui para me despedir de vocês. Estou deixando essa equipe maravilhosa, de uma excelência assim que não tem comparação, né? Eu sempre falo que a melhor equipe da secretaria é a equipe dos anos iniciais. Eu vou compor, a partir de a qualquer momento, a equipe da EFAP. Vou estar trabalhando lá na formação de gestores, então vou continuar na formação, mas atuando agora lá na secretaria. Então, por conta dessa indecisão do dia, né, se eu estaria aqui ou não, a Mara acabou tocando a pauta aí sozinha, fazendo o estudo, né? Nós elaboramos juntas a pauta, estudamos juntas, mas eu não poderia me comprometer a uma participação porque estava nessa pendência de estar aqui ou não a partir do dia 2. Então, eu estou a qualquer momento a serviço de ir para a secretaria, tá? Então, quero deixar aqui a minha gratidão, o meu abraço a cada um de vocês. Espero continuar de lá da secretaria colaborando e muito com as aulas de vocês. Espero representar muito bem a diretoria de Itapecerica lá na secretaria. Podem ter certeza que eu serei uma voz dos anos iniciais lá em cima, na secretaria, nos momentos oportunos, nos momentos que eu puder. Irei representar vocês sempre, porque as nossas escolas merecem, tá bom? Então, reforço aqui o pedido de vir alguém para compor essa equipe aqui na diretoria de Itapecerica. Nós precisamos deixar, né, pessoas aqui para seguir com esse trabalho de longos anos, pessoas que se comprometam a vir e dar essa sequência, né? Eu estava agora completando 3 anos nessa equipe maravilhosa, a qual eu tenho muita gratidão, principalmente para a Mara, que é a parceira que me acolheu aqui, né, junto com as meninas, mas nós acabamos ficando, né, juntas. É uma parceira que eu levo para a vida, porque a Mara virou minha parceira de vida. Então, assim, venham trabalhar na diretoria, gente. O aprendizado é imenso. Eu acho que a gente precisa sempre se desafiar mais, né? E assim, eu sou uma pessoa que acredito muito que a educação é o único recurso, a única ferramenta que nós temos para mudar uma sociedade. Mas nós precisamos ir além. Eu sei que tem professores maravilhosos aí nas escolas, né? Nas escolas de vocês, professores que têm essa categoria A, que é o efetivo ou F, que possa compor aqui o time da diretoria de Itapecerica, a equipe da diretoria, e a gente precisa trazer esses professores para cá, para essa equipe, para dar continuidade a esse trabalho e garantir, né, essa excelência que a gente trouxe até hoje para vocês, tá? Então, eu peço aqui em nome da diretoria e em nome da minha parceira Mara,
que alguém venha, por favor, continuar aqui. A Mara é uma pessoa que, quem vier para cá, é um presente trabalhar com ela, uma pessoa que tem uma experiência, assim, fantástica, uma humildade para ensinar, para ajudar, para compartilhar. Eu aprendi muito com a Mara durante esses anos aqui e eu falo para ela, eu tenho uma grande responsabilidade, representá-la e continuar tudo que eu aprendi com ela aqui lá na secretaria. Então, encarecidamente eu peço aos professores que têm essa vontade, né, de ir além, de ir para a gestão, que não tenham medo do novo, né, dá sim um friozinho na barriga, não vou dizer que não estou, além do aperto de ter que deixar minha parceira, deixar vocês aqui, deixar a diretoria, mas aquele aperto do novo, né, tudo que é novo nos assusta um pouco, mas a gente precisa ir além, a gente precisa buscar novos horizontes. Venham, não tenha medo, não fique nessa conversa de dizer, eu não vou dar conta, eu não tenho experiência, eu ainda preciso ficar um tempo na escola. A gente só sabe se dá conta ou não quando estamos aqui. E aqui não é diferente não da sala de aula. Como a Mara disse, aqui a gente prepara a aula, aqui a gente estuda o tempo todo, não diferente da rotina de vocês. A única diferença é que aqui nós estudamos para compartilhar todo um estudo, toda uma reflexão, toda uma experiência com vocês, com os colegas, né? E isso chegar lá para os alunos. Então venham, gente, pensem aí nas propostas e venham fazer parte desse time, venham fazer parte dessa equipe. É um aprendizado assim, todas as pessoas da educação deveriam passar, pelo menos um pouco, por todos os segmentos, por todas as áreas, né, da escola, assim, na gestão, na sala de aula, aqui na diretoria, na secretaria. Não perca a oportunidade, né? Porque a gente aprende muito com isso. E temos que nos desafiar e aceitar esses desafios, né? Acho que a Ivanete está com a mãozinha erguida. Ivanete, quer falar? Oi, na verdade estava tentando pôr uma mensagem aqui, mas não está me aparecendo a opção. Pode falar, né? Em nome da nossa escola aqui, né? A gente quer agradecer a sua parceria e te parabenizar pelo tanto que a gente viu você crescer também, né? Literalmente te vi crescer, né, Li? E é muito bom, é motivo de muito orgulho saber que você está indo para lá nos representar e a gente tem certeza que você vai fazer direitinho, vai representar bem. Parabéns, viu? Obrigada, mais crescimento, sempre. Obrigada, gente. Muito obrigada mesmo. É muita gratidão mesmo que eu levo comigo, né? E assim, as palavras começam a ficar molhadas já. Gente, antes dali passar a mensagem, então, primeiro que assim, ninguém constrói nada sozinho, né? E nesse momento eu estou ficando no núcleo pedagógico nos anos iniciais sozinho. Então, ninguém constrói nada sozinho. A gente precisa ter com quem conversar. A gente precisa ter com quem discutir. Então, eu tenho certeza que vocês vão nos ajudar e a enfrentar esses medos que toda vez que a gente convida alguém, a pessoa responde isso para a gente. Eu ainda não tenho experiência. Se eu contar para vocês como eu cheguei aqui, vocês vão dizer que eu fui, no mínimo, muito corajosa. E é essa coragem que eu espero que todos vocês tenham, tá? Para enfrentar esses novos desafios. Quando a Eliane falou tudo aquilo em relação a mim, eu digo a ela e digo a vocês que a Eliane foi um presente de Deus, né? É aquela pessoa que ele colocou do nosso lado assim, para que a gente pudesse evoluir enquanto ser humano, evoluir enquanto profissional. E, de fato, eu posso dizer para vocês que ela foi e será a minha parceira para todo um sempre. E é isso que a gente precisa na vida, né? Descobrir parceiros. Porque, às vezes, você tem um monte de gente ao seu lado, mas você não tem nenhum parceiro. Você caminha solo. E com a vinda da Eliana para cá, nesses 3 anos, eu tive, de fato, uma parceria como profissional, como pessoa, que é o qual eu vou sentir muita falta,
Então, eu desejo a ela que Deus continue iluminando e que ela tenha uma trajetória e terá linda lá em cima, mas que ela volte o quanto antes, que eu estarei esperando. Não sei se aqui nos anos iniciais a gente tem projetos de vida, mas professores, nos ajudem a manter os anos iniciais. Então, pensem na proposta e venha trabalhar com a gente, tá bom? Beijo, Li, vai com Deus. Amém, Mara. Obrigado pela participação de cada um, por compartilhar o que sabem e juntos nos permitir aprendermos cada vez mais. Vocês são essenciais. Felizes os educadores que aprendem a fazer da ação de cada dia a semente da nova sociedade. E é isso. Nós, educadores, somos responsáveis por essa semente, por semear, por cuidar, né? Durante toda a nossa trajetória, em cada escola que a gente passa, nas escolas da vida, né? Nós somos responsáveis por essa semente de uma nova sociedade. E por acreditar muito em vocês, por acreditar muito em tudo isso, eu levo no meu coração e na minha responsabilidade esse cargo enorme de representar os anos iniciais de Itapecerica da Serra. Um beijo no coração de cada um de vocês. Gente, então, ó, encerrando a formação, abram os microfones e essa salva de palma é para a Eliane. Vamos lá, é para ela. A gente se vê por aí, Li. Uhul. Beijo, Li. Vai com Deus, Li. Amém. Tchau, gente. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, Mara. Beijo. Tchau. Tchau, Mara. Tchau, Li. Beijo.